Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Aspargoses e espargos reúnem um grande número de espécies de arbustos, semi-arbustos, lianas e até ervas. Seus ramos flexíveis, equipados com pequenas agulhas, são decorados com prazer com composições florais. Cuidados em casa. O aspargo é muito despretensioso. Portanto, você pode cuidar dele sem muita dificuldade. Mas ainda assim é preciso conhecer algumas características para que a planta fique confortável e aconchegante em sua casa. Localização e iluminação. Embora precise de boa iluminação, não tolera luz solar direta em suas agulhas. Portanto, recomenda-se colocá-la em uma janela ao sul somente durante os meses de inverno. Em outras épocas, é melhor manter o vaso nas janelas leste e oeste. A única exceção é o famoso aspargo springer, que adora o sol e pode ser colocado com segurança até mesmo na varanda sul. Mas também há espécies que gostam de sombra. Portanto, é melhor pendurar um cachapote com um amigo verde na parede perto da janela para que o lhe proteja da luz solar intensa. E, no inverno, evite que os arbustos fiquem perto de aquecedores. Temperatura. Os aspargos não gostam nem de calor nem de frio. No verão, a temperatura ideal para ele é de mais 20 graus. Se for mais alta, então não mais que mais 24 graus Celsius. No inverno, é desejável reduzi-la para mais 15 graus Celsius. Se a escala do termômetro cair para 0 grau, a planta deixará cair as agulhas. Rega. Os aspargos devem ser regados com frequência, 3 vezes por semana, mas um pouco de cada vez, de modo que a queimada superior do solo seco é antes da queimada inferior. O acúmulo de água no reservatório não causará nenhum dano. Na estação fria, a frequência da rega deve ser reduzida. Faça isso aproximadamente uma vez a cada 7 dias. Mas o substrato não deve secar completamente. Certifique-se de que ele esteja ligeiramente úmido. O aumento do número de regas deve começar em fevereiro, quando aparecerem os primeiros brotos. Umidade do ar. O hóspede tropical deve ser mimado com a pulverização da massa verde de tempos em tempos. Faça isso pelo menos uma vez por semana. Para aumentar a umidade do ar, você pode colocar um recipiente aberto com água ao lado do vaso. Você também pode encher a bandeja com pedrinhas, regando-as regularmente com água. Só o solo para os aspargos deve ser ligeiramente ácido. É possível comprar um substrato pronto em uma floricultura, mas, se quiser, é possível fazer a mistura de solo com suas próprias mãos. Para fazer isso, combine 33% de terra com humus, 33% de terra folhosa, 34% de areia grossa. O fundo do vaso deve necessariamente conter pequenos seixos ou tijolos quebrados para drenagem. Em seguida, preencha 2/3 do vaso com areia. Preencha o espaço restante com solo preparado. Fertilizantes e adubos. O arbusto requer fertilizantes regulares. No período de primavera-verão, faça isso uma vez por semana. No outono e no inverno, passe para uma vez por mês. Alterne entre fertilizantes minerais e orgânicos, e só os utilize em uma concentração muito fraca. Repotenciamento. As plantas de aspargos devem ser transplantadas somente na primavera. As plantas jovens precisam de replantio anual, enquanto as adultas serão suficientes para fazê-lo em intervalos de 2 a 3 anos. Se você notar que o sistema radicular começa a sair do vaso, não espere o prazo e faça o transplante mais cedo. O arbusto muito ramificado pode ser dividido durante o transplante. O vaso não deve ser muito grande. Ele deve ser um pouco mais largo que o anterior. Retire o arbusto junto com o torrão de terra do vaso antigo. Sacuda as raízes para que o substrato se desfaça. Inspecione as raízes, removendo as partes podres e encurtando ligeiramente as saudáveis. Depois de colocar o animal em um novo local, regue bem e compacte o solo. Poda na primavera. Durante o transplante, recomenda-se também podar a cultura. Remova todos os brotos antigos que não têm mais folhas. Isso estimulará o crescimento de brotos jovens. Não exagere na poda, pois os aspargos não gostam desse procedimento, e os locais podados deixarão de contribuir para o crescimento. Portanto, é preciso ter muito cuidado com os brotos concentrados na superfície do rizoma. Se você os pegar, os brotos não aparecerão mais. Floração. A floração geralmente começa no final da primavera, ou talvez até no início de junho. As flores são pequenas, brancas ou rosadas e estão agrupadas em cachos. Durante a floração, o ambiente é preenchido com uma fragrância leve e agradável. É verdade que,
Em condições domésticas, esse processo ocorre muito raramente. Se o aspargo for polvilhado, ele dará frutos vermelhos. Elas são muito venenosas. Não se deve permitir que crianças ou animais os provem. Propagação. Os aspargos podem ser propagados de 3 maneiras: divisão de arbustos, estacas, sementes. Você pode usar qualquer uma delas. Divisão de arbustos é melhor fazer isso na primavera, durante o transplante. Quando você retirar o arbusto do vaso antigo, divida cuidadosamente as raízes em 2 ou várias partes, dependendo do tamanho do animal. Plante cada divisão em um vaso separado, despejando o substrato usual, conforme descrito acima. Por estacas. As estacas também devem ser cortadas quando a primavera chegar. Escolha os brotos mais fortes e corte estacas de pelo menos 10 cm de altura. Plante-as para enraizamento em areia úmida. Cubra a parte superior com um filme de polietileno, criando condições de estufa. Coloque em um local quente e iluminado. Remova o filme todos os dias para arejar e umedecer o solo. Quando notar o aparecimento de raízes, transplante para um local permanente. Por semente. As sementes não duram muito. Portanto, semeie-as imediatamente após a colheita. Normalmente, isso acontece em janeiro a fevereiro. Às vezes, é possível capturar março. Prepare um recipiente, enchendo-o com uma mistura de solo, umedeça-o e coloque as sementes por cima, a uma certa distância umas das outras. Cubra com vidro. Leve o recipiente para um local bem iluminado, com 20 graus Celsius de calor. Remova o vidro de tempos em tempos para arejar o plantio e umedecer o substrato. Quando as mudas atingirem 10 cm de altura, planta-as em uma caixa maior. E no início do verão, planta-as em vasos separados com um diâmetro de no máximo 10 cm. Doenças e pragas. Como qualquer outra planta de interior, os aspargos podem sofrer com os ataques de pragas, pulgões. O aparecimento de pontos pretos resultará em um arbusto com aparência doentia. Você pode tentar combater o ataque usando uma solução de Actlic, 2 ml de medicamento diluído em 1 litro de água. Ácaro-aranha. Manifesta-se por teias de aranha que se acumulam nas folhas por baixo. Lave a folhagem com uma solução de sabão e trate com inseticidas. Tripes. Sob a influência dessas criaturas invisíveis aos olhos, as folhas ficam amarelas e morrem. As preparações inseticidas também ajudarão nesse caso. Chitovka. Tendo notado esse parasita, a primeira coisa a fazer é tratar o arbusto com uma solução de álcool medicinal e água. Depois, você terá que recorrer aos inseticidas. Mas tenha cuidado com essas preparações, pois os aspargos as toleram muito mal. Portanto, se possível, não permita que as pragas se espalhem ou destrua-as assim que aparecerem, evitando que se multipliquem. Podridão cinzenta. Essa doença fúngica pode-se desenvolver como resultado de mudanças bruscas de temperatura ou umidade excessiva no vaso. Nesse caso, uma placa peluda aparecerá nas folhas. Será necessário o uso de fungicidas. Erros de cuidado. O aspargo é considerado uma planta despretensiosa, mas se você cuidar dele de forma incorreta, ele começará a murchar lentamente. Folhas amareladas que caem. Isso indica falta de umidade e temperatura ambiente excessiva. Isso também pode ocorrer quando a planta é exposta à luz solar direta ou quando o ar está muito seco. A planta também sinaliza isso se as raízes ficarem apertadas no vaso e for necessário um replantio urgente. Inspecione cuidadosamente as raízes, removendo as áreas podres ou ressecadas. Livre-se também dos calos amarelados. As bordas das folhas estão ficando marrons. Você rega a flor com pouca frequência e a mantém sob muita luz. Leve-a para um local menos iluminado e pulverize-a com mais frequência. Manchas claras. As folhas foram queimadas pelo sol. Descoloração pálida das folhas. Isso é causado pela falta de luz. Murchamento dos calos. Fala-se de raízes apodrecidas. Isso pode ocorrer devido à rega excessiva e ao acúmulo de umidade no solo. Sinais populares. Os boatos populares atribuem propriedades contraditórias a essa planta misteriosa. Por um lado, os aspargos parecem trazer paz e tranquilidade para a casa. Por outro lado, as más línguas dizem que, se essa beleza florescer ou, ao contrário, começar a secar, a presença de um homem morto na casa não poderá ser evitada. A esse respeito, podemos aconselhar que não se recuse uma ala verde, mas é melhor mantê-la não no quarto ou no berçário, mas na cozinha ou na sala de estar. Afinal de contas, a flor é capaz de absorver a energia negativa trazida para dentro de casa por pessoas ruins. Ela também estimula a atividade mental, por isso é indispensável no escritório. Propriedades medicinais. O aspargo é capaz de purificar o ar e destruir bactérias patogénicas. Portanto, para pessoas que sofrem de doenças pulmonares,
Essa flor é indicada para cultivo, mas as bagas são, em sua maioria, venenosas. Elas não podem ser ingeridas. Caso contrário, tudo terminará em diarreia e vômito. É verdade que isso não se aplica ao aspargo de farmácia ou ao aspargo vegetal, que é capaz de baixar a pressão arterial, aliviar crises de enxaqueca, reduzir o edema, remover toxinas do corpo. É aconselhável consumir aspargos para pessoas que sofrem de hidropisia, placas de colesterol e têm problemas renais. A medicina popular indiana usa amplamente a raiz do asparagos císticos para problemas femininos e masculinos. Os aspargos de flores densas ajudam a cicatrizar mais rapidamente as feridas e as fraturas. Espécies. Na natureza, há pelo menos 300 espécies de aspargos, mas apenas algumas delas são cultivadas em condições de ambiente. Essa é uma planta decorativa maravilhosa. A folhagem é usada para fazer buquês. Os ramos cortados não perdem o frescor por muito tempo. Pristómera em sua aparência, assemelha-se a uma espinha de peixe. Suas hastes em forma de agulha também são reunidas em cachos. Os caules, cobertos de escamas, podem atingir até 1,5 metro de comprimento. Ela floresce com flores brancas e pequenas. O fruto é azul escuro e venenoso. Apesar disso, os galhos pendentes ficarão lindos em um cachapote. De acordo com o Feng Shui, essa espécie é uma dádiva de Deus para as pessoas que estão sempre se mexendo. Ela as ajudará a se tornarem mais calmas e autoconfiantes. Foi-se essa liana pode crescer até 7 metros de comprimento. Do topo de brotos grossos saem caules que se assemelham a foices na aparência, mais parecidos com folhas. Ao contrário de outras congêneres, ela não tem medo da poda e cresce perfeitamente após esse procedimento. Ela floresce com flores brancas que exalam uma fragrância agradável. Aspargos arbusto bem ramificado com brotos de até 2 metros. Os caules são de cor verde brilhante. Ela floresce com pequenas flores brancas. Quando as bagas aparecem, o ambiente é preenchido com um aroma cítrico. Melhora o metabolismo da casa. Pode limpar a energia do apartamento. Etíope. Desprenger. Como a maioria dos aspargos, seus ramos são finos e caídos. Os caules são cobertos por pequenas agulhas. As inflorescências são brancas, pequenas e agradavelmente perfumadas. Após a floração, formam-se frutos alaranjados brilhantes. A floração densa é a espécie mais despretensiosa de aspargo. Os caules longos com pequenas agulhas cruzando-os criam ornamentos fabulosos. Geralmente têm 1,5 metro de comprimento. Florescem com escudos brancos e têm um cheiro incrível. Ajuda a desenvolver a coragem, a sobreviver em tempos difíceis e a se distrair dos problemas. Se você não tem medo de maus presságios e das propriedades venenosas da planta, então não deixe de começar a cultivar aspargos. Ele sempre lhe agradará com uma vegetação verde exuberante.